Olá, tudo bem? Hoje nós estamos começando uma série de estudos, baseado no livro de edição revisada Maturidade Cristã. E hoje nós estamos iniciando essa sequência de 13 estudos, onde queremos levar você a ter uma maturidade e, assim sendo, você não ser mais enganado por falsos profetas, falsos pastores e falsos ensinamentos bíblicos. Nós vamos aprender aqui muitas coisas, inclusive como estudar a palavra de Deus. É uma edição, é uma revista, um livro elaborado pela Convenção Batista Brasileira de Juntas de Missões Nacionais, e espero em Deus que ela venha fazer e surtir muito efeito em sua vida. E eu peço a você que não deixe de estudar, não deixe de participar. Nós estaremos fazendo assim, terças e quintas-feiras, estudos feitos por mim no vídeo, e no domingo nós teremos um aulão para jovens, adultos e adolescentes. Os adolescentes estarão comigo no lugar reservado, jovens e adultos com Margarete dando aula a respeito deste assunto. Então é importante que você participe desses estudos, tá bom? Meu nome é Natan, sou pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável e eficaz. Vivemos como uma família, aproveitamos o melhor de Deus e estamos buscando juntos aprendermos como ser crentes maduros, porque aprendemos que juntos somos melhores. O estudo de hoje está baseado no livro de Salmos 119, 18 e 105, que diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E o 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O tema de hoje é o discípulo e estudo da Bíblia. O objetivo: ao final do estudo desta lição, você deverá ser capaz de adquirir para a sua vida conhecimento prático da palavra de Deus. Estudar sistematicamente e sozinho a palavra de Deus, separando diariamente um tempo para a sua leitura e meditação. Assumir o compromisso de ler anualmente toda a Bíblia, interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar seus princípios ao viver diário, compartilhando-os com os outros. Identificar no texto bíblico a mensagem de Deus para o momento presente, uma ordem ou mandamento, uma advertência, uma promessa ou um princípio eterno. Tim Lawyer, em seu livro Como Estudar a Bíblia Sozinho, editora Betânia, conta que certa vez um rapaz de 17 anos foi ao culto atendendo o convite de um vendedor de sapato que o levara a Cristo. Esse vendedor falou-lhe da necessidade de conhecer melhor o Salvador, que acabara de aceitar. Durante o culto, após o período de louvor, o pregador disse: abramos a Bíblia agora em 1 Timóteo 5,12. O jovem convertido abriu na primeira página da Bíblia que seu amigo lhe dera e começou a folheá-la, o Gênesis, Êxodo e outros livros, sem encontrar 1 Timóteo. Um pouco confuso, voltou ao índice e observou que 1 Timóteo encontrava-se na página 325. Quando abriu a Bíblia, nesse número, encontrou o livro de Josué. Olhou o índice novamente e percebeu que a Bíblia tinha duas grandes divisões e que Timóteo achava-se na segunda.
Quando afinal encontrou o texto, o pastor já havia terminado o sermão. Embora tenha fracassado na primeira tentativa, aquele jovem sentiu um grande desejo de conhecer melhor a palavra. Anos depois, ele tornou-se um famoso pregador que levou a Cristo 1 milhão de pessoas, e o nome dele era Moody. Como discípulo, temos o desejo de conhecer o Senhor Jesus e a sua vontade para nossas vidas. Portanto, é fundamental a leitura, estudo e meditação, aplicação da palavra de Deus. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, escrita por cerca de 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo durante um período aproximado de 1.600 anos. É o livro mais lido do mundo. Foi publicado em mais de 160 idiomas e certamente o livro dos livros. Para o discípulo de Jesus Cristo, a palavra de Deus reverte-se de especial interesse, pois a sua relação com ela que determinará o sucesso ou fracasso na vida cristã. Na Bíblia, o discípulo é confrontado com a vontade de Deus para a sua vida, demonstrada na atitude de seus ensinos e nos seus princípios eternos que Deus revelou através dela. A relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala de sua palavra, aplicando a mensagem bíblica à própria vida. Olhando desse ponto de vista, quando o discípulo aprende a estudar a palavra de Deus sozinho, encontra uma fonte inesgotável de vigor espiritual e sua vida adquire uma nova dimensão. Vejamos agora como estudar a Bíblia com grande proveito. Um dos métodos mais eficientes de estudo da palavra de Deus é o método indutivo. A Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e esta Igreja Batista Esperança têm desenvolvido os estudos bíblicos indutivos para o Núcleo de Estudos Bíblicos, a NEBS. Porque estudar a Bíblia dessa maneira é a garantia de tratar-se de um meio prático e sistemático para buscar alimento espiritual na palavra de Deus diariamente. O estudo bíblico indutivo contém 3 partes. 1. Observação dos fatos. No estudo bíblico, a leitura atenciosa do texto é fundamental. Quanto mais cuidadoso for a leitura, mais proveitosa será a compreensão do texto bíblico. Algumas questões nos ajudarão a distinguir o que é de fato importante. 1. Quem são os personagens da narrativa? 2. O que aconteceu? 3. Onde ocorreu o fato? 4. Quando ocorreu? 5. Por que ocorreu? 6. Como ocorreu? É importante que o discípulo tenha à mão lápis ou caneta para anotar as informações que for descobrindo. E quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa então a observar a palavra de Deus e ver como ela é importante, como eu falei, você vai deixar de ser enganado por promessas falsas. Pessoas que têm usado o texto do Antigo Testamento, nós vamos ver mais à frente, que são promessas para aquela época. Temos que estar atentos para estarmos seguros e combater as falsas doutrinas que vêm assolando e destruindo igrejas, pessoas que estão sendo enganadas. Nós precisamos combater e por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Esses dados serão fundamentais para a correta interpretação do texto, a interpretação do texto bíblico. Compreender o que Deus nos fala através da sua palavra é um processo que exige, além de uma leitura atenciosa, um exercício mental e espiritual para buscar o verdadeiro significado do texto bíblico. A Bíblia é um livro extraordinário porque a sua mensagem tem relevância para os nossos dias. Na compreensão dessa mensagem, entretanto, precisamos buscar o significado para a época em que foi escrita. Alguém afirmou que precisamos entrar no pensamento do autor
para compreendermos sua mensagem. Nessa tarefa, você precisa considerar o seguinte: quem escreveu o texto bíblico? Quando o escreveu? Para quem o escreveu? Em que circunstância escreveu? De onde escreveu? Quais eram os costumes da época? Essas informações históricas vão ajudá-lo a viver ou a vivenciar a realidade histórica da mensagem. Outras questões podem ajudá-lo na compreensão das verdades bíblicas. São as que dizem a respeito ao estudo gramatical do texto. A Bíblia em português é uma tradução do hebraico, aramaico e grego. Essas foram as línguas nas quais foram escritos o Antigo e o Novo Testamento. No processo de tradução, nem sempre se encontra uma palavra que expresse todo o significado da palavra no original. Portanto, é importante observar o sentido original da palavra, pois isso pode esclarecer muita coisa. O aspecto literal também precisa ser considerado. Não podemos interpretar da mesma forma uma poesia, uma parábola ou uma alegoria. Há vários gêneros de literatura na Bíblia. Cada autor, inspirado por Deus, tinha seu próprio modo de se comunicar. Ao buscar o significado do texto bíblico, devemos ter sempre em mente o fato de que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como diz 2 Pedro 1, 20 e 21. Vamos ler? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos foram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Da mesma forma, qualquer texto bíblico deve ser compreendido à luz do seu contexto e a própria Bíblia oferece subsídio para isso. O Novo Testamento é uma chave para a inspiração do Antigo Testamento e vice-versa. É importante que você tenha em mãos, na medida do possível, um bom comentário bíblico, dicionário bíblico e uma boa chave bíblica. São ferramentas extras que podem fornecer preciosas informações para a compreensão do texto sagrado. Depois de uma literatura atenciosa, de uma interpretação correta, o discípulo deverá aplicar a palavra de Deus à sua própria vida. Como devemos aplicar? Então, a aplicação. Ao aplicar o que entender ser a mensagem de Deus para a sua vida, você deve considerar as seguintes questões. Qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Para cada situação de sua vida, Deus tem uma mensagem específica. Procure descobri-la de coração aberto através do seu estudo da palavra de Deus. Estude, amigo, estude, irmão, a palavra de Deus, que você vai ver quantas coisas são verdadeiras e profundas. Há um mandamento que precisa obedecer. As ordens e mandamentos que encontramos na palavra de Deus foram dadas para o nosso bem-estar espiritual. A sua obediência enriquece e prolonga os nossos dias nesta vida. Um mandamento é uma ordem simples, clara, objetiva e definida, dirigida a quem queira cumpri-la sem fazer qualquer tipo de exigência. Nisso está a dureza dos primeiros passos a serem dados pelo discípulo quando descobre a vontade do seu mestre. Não se deve tornar as coisas mais difíceis do que elas são. Por outro lado, também não se pode facilitar os objetivos reais de Cristo quando chama o homem e mulheres para seguir. A porta é estreita, Mateus 7,14. É melhor que você estar consciente do que Cristo exige do discípulo uma renúncia completa e incondicional, Mateus 16, 24 a 25.
do que participar do contingente de cristãos sem a marca de Jesus, Gálatas 6,17. O discípulo barato não vai realizar discípulo e tampouco satisfará expectativas do mestre, conforme podemos perceber nos evangelhos. Algumas promessas que eu devo tomar posse. Ao analisar essas promessas na palavra de Deus, o discípulo precisa fazer duas coisas. Verificar se as promessas são universais e se aplicam aos nossos dias atuais. Há promessas na Bíblia que foram feitas para o povo de Israel e que se aplicava só àquele contexto. A vinda do Messias, por exemplo. Verificar se as promessas estão associadas a algumas condições. A Bíblia registra uma promessa do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos: vós sereis meus amigos. Mas essa promessa tem uma condição: se fizerdes que eu vos mando, como diz João 15:14. As promessas importantes, em função da natureza frágil e debilitada do discípulo, que não teria força suficiente a si mesmo se não fosse vivamente estimulado pelas fiéis promessas do Senhor da glória. A personalidade do discípulo precisa estar totalmente envolvida com ideias de plena realização, e é isso que as promessas feitas por Jesus Cristo se propõem. Elas são, por assim dizer, um direito adquirido do discípulo. É necessário distinguir as promessas que dizem respeito à esperança futura, como a vontade de Cristo, por exemplo, como a volta de Cristo, por exemplo, das promessas que dizem respeito à nossa esperança presente, como, por exemplo, a oração que Jesus promete atender mediante a fé dos seus discípulos. 4. Existe alguma advertência a observar? A advertência não são mandamentos. Enquanto no mandamento o discípulo não tem escolha, só obedece, na advertência ele passa a exercitar seu discernimento espiritual para saber como lidar com valores e situações semelhantes ao narrados na palavra de Deus. Quando se estuda a bem-aventurança, por exemplo, encontra-se uma série de valores espirituais, emocionais, práticos, com clara demonstração de que eles ajudariam os discípulos a serem pessoas realizadas. 5. Algum princípio eterno. Os princípios eternos são postulados que ajudam o discípulo diante da necessidade de tomadas de decisão. São leis que governam seu relacionamento com as coisas e pessoas e que contribuem por seu bem-estar espiritual, físico, emocional também. Por exemplo, tudo que o homem semear, isso também ceifará, Gálatas 6:7. Além dessas questões, o discípulo deve estar atento às revelações que Deus faz sobre si mesmo em sua palavra. O pecado deve ser abandonado. Aquilo que não foi compreendido e necessite de explicação, os motivos pelos quais se devem agradecer a Deus, os versículos que mais falam ao coração e a forma prática como irá vivenciar tudo que Deus lhe falou através do estudo. O mais importante é a sua disposição como discípulo em aplicar o que foi estudado à sua própria vida. Assim sendo, depois de realizar o seu estudo pessoal da palavra de Deus, deve dizer que para si mesmo como o resultado de que Deus me falou hoje através da sua palavra, como eu vou fazer isso? Diga claramente, de preferência escrevendo numa folha de papel. A seguir, você vai ver um exemplo que foi oferecido e apresentado. O texto bíblico, Filipenses 2:1-11. A mensagem de Deus para hoje: devo procurar o máximo ser semelhante a Jesus Cristo no meu relacionamento com o próximo. Versículo 5. Um mandamento ou uma ordem a obedecer tem o mesmo sentido de humildade que houve em Cristo Jesus, considerando sempre
os outros superiores a mim mesmo. Versículo 5, 8. Uma promessa em que devo confiar. 4. Existe alguma condição para Deus cumprir suas promessas? 5. Uma advertência. Há algum pecado ou um procedimento a abandonar? O sentimento egoísta de se achar superior aos outros. Versículo 3 e 4. O princípio bíblico. A humildade deve ser o ponto forte em minha vida, como foi na do Senhor Jesus Cristo. Verso 8. Parte 7. O que este texto revela sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Que Jesus Cristo abriu mão de sua divindade para tornar-se um ser humano como nós e foi obediente até a sua morte e morte na cruz. Versículos 6 e 8. Todos os homens se prostrarão perante Jesus Cristo e confessarão que Ele é o Senhor. Verso 10. O que não entendo o texto e preciso estudar mais. O que é nome sobre todo nome? Verso 9. O motivo que o texto me mostra pelos quais devo agradecer a Deus. Jesus Cristo humilhou-se como homem para minha salvação. Como resultado, o que Deus me falou através da palavra? Vou fazer isso. Procurai ser mais humilde nas minhas relações, pois se Jesus Cristo, sendo Deus, fez assim, quanto mais eu, que sou apenas discípulo. Eu quero concluir da seguinte forma e em duas partes. O estudo da palavra de Deus é algo indispensável para a sua observância espiritual. O estudo bíblico fará muito por você. Por exemplo, tornará você um discípulo mais forte espiritualmente, como diz 1 João 2, 1 e 4. Jesus venceu a tentação no deserto porque sua mente e seu coração estavam cheios da palavra de Deus, como diz Mateus 4. Orientará você nas mais importantes decisões da vida, como diz Salmos 119, 5. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina diante de quaisquer circunstâncias. 3. Capacitará você nas tarefas de fazer outros discípulos. 1 Pedro 3, 15 e 16. O testemunho de sua fé terá autoridade se for fundamentado na palavra de Deus. Tudo isso e muito mais fará a palavra de Deus em sua vida se você estiver disposto a estudá-la sistematicamente e diariamente. Se este for o seu desejo, observe a sugestão: leia a Bíblia diariamente. Se você ler 4 páginas por dia, completará sua leitura em menos de um ano. Marque uma hora específica para esse momento de leitura e meditação. Tenha um lugar definido onde possa manter a concentração na leitura. 4. Leia a Bíblia devocionalmente com o coração, oração, buscando sempre a mensagem de Deus para aquele dia. 5. Leia com um lápis e uma caneta em mãos. As ideias devem ser anotadas imediatamente. O hábito de anotar descobertas criará em você uma expectativa para o que Deus irá falar. 6. Se for do seu interesse, tem um diário espiritual, onde possa atender o que Deus lhe fala cada dia. E nós temos um modelo na apostila que você poderá depois procurar, tá bom? E eu quero falar algumas coisas para você, alguns destaques. Como nós vimos no início, Moody teve um fracasso no início da sua conversão. E o fracasso foi justamente ele não conseguir abrir a Bíblia. Ora, ele era um novo convertido, não lia. Mas você pode praticar nos livros, no início da Bíblia, tem uma coisa chamada índice, né? Você vai lendo, vai marcando o que você lê, e aqui você pode também decorar a sequência dos livros. Fica mais fácil de você abrir a Bíblia quando você conhece essas sequências. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar há promessas na Bíblia que foram feitas para o povo de Israel e que se aplica só àquele contexto.
mas podemos tirar lições do poder de Deus. Por exemplo, Deus livrar o povo do Egito. Deus não vai mais livrar o povo do Egito, mas nós podemos tirar a lição que Deus pode te livrar da servidão do pecado. Ele pode abrir mar, Ele pode fazer que desertos floresçam, Ele pode quebrar cadeias, correntes. Vamos fazer agora algumas observações naquilo que eu acho que é importante você saiba. Por exemplo, foi lido aqui para vocês que a relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através da sua palavra, aplicando a mensagem bíblica à própria vida. É importante que quando você estiver estudando a Bíblia, você faça justamente essa relação do discípulo e a Bíblia, que você possa meditar, memorizar, ouvir. Agora só, ele envolve ouvir, ler e estudar. Você, quando está lendo a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Já dizia uma moça lá, uma jovem senhora lá em Mangabeira, Melry, querida entre nós, que dizia que... foi a Helena que falou, né, Margarete, que era a boca de Deus quando estava aberta? Já dizia Helena, né, jovem querida, ministra de louvor da nossa igreja lá em João Pessoa, que a Bíblia é a boca de Deus quando está aberta. Quando a Bíblia é aberta, ela é a boca de Deus. Quando ela é fechada, ela é apenas mais um livro na sua estante. Então, tenha isso. Encontre uma fonte. Quando você começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, você encontra nela uma fonte inesgotável do vigor espiritual em sua vida. Adquire uma nova dimensão em relação à vida, em relação às coisas de Deus. Tem uma coisa também aqui que eu quero destacar. Qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Para cada situação de sua vida, Deus tem uma mensagem específica. Procure descobri-la de coração aberto através do seu estudo da palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho, em vários estudos, eu tenho frisado muito essa respeito. Às vezes eu leio a Bíblia e ano que vem leio de novo. Aquele texto que falou uma coisa para mim, ele está me alertando em outro assunto, ou então texto que eu passei e ele não falou para mim. Às vezes, cada momento que estamos vivendo, a palavra de Deus traz um significado novo para nossas vidas. Há algum mandamento que eu preciso saber? Então, sua observância enriquece e prolonga nossos dias nesta vida. Como, por exemplo, lá em Efésios 6, de 1 a 4, que diz: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, por isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Aí alguém vai falar, e para os pais? Tem, mas eu quero falar sobre esta promessa. Então, o mandamento é uma ordem, tá certo? Você precisa entender sobre isso. Para isso, prolonga a nossa vida. Precisamos obedecer, então, aquilo que o Senhor nos manda. E uma coisa que foi frisada, né, que foi falada aqui, que precisa ser frisado, há algum mandamento que precisa obedecer? Aqui foi falado um. Mas interessante que é preciso cumpri-la sem fazer qualquer tipo de exigência. Sabe, irmãos, eu fico vendo, eu já contei, inclusive, experiência, não vou repetir, eu fico vendo alguns pregadores aí, que são mercadejantes da palavra de Deus, como Paulo já condena, que eles ficam fazendo que você seja isso ou aquilo, para que possa Deus fazer por você, então você possa exigir de Deus alguma coisa. Que absurdo! Nós não podemos exigir nada de Deus.
Mas se você não tem uma maturidade cristã, aí eu volto para aquele tema esses dias passados. Se você é um raquítico na fé, se você não estuda a palavra de Deus, você é enganado. Você fica sendo uma pessoa enganada, você não pode ser enganado. Existe uma promessa de Deus para a sua vida, sim. Mas você não pode ser enganado por pessoas que estão querendo se aproveitar da sua fé. Então, o discípulo barato não vai realizar o discipulado e tampouco satisfará a expectativa do mestre, conforme podemos perceber no Evangelho. Verifica se as promessas são universais, se você se aplica aos nossos dias atuais. Há promessas na Bíblia que foram feitas para o povo de Israel, que se aplicavam só àquele contexto. Por exemplo, a vinda do Messias. Verifique, olha só, isso aqui é muito importante, verifique se estão associadas algumas condições. Inclusive vai ser o tema de domingo à noite, tá? A Bíblia resiste à promessa do Senhor Cristo aos seus discípulos: vós sereis meus amigos. Mas ele coloca uma condição: se fizerdes o que eu tenho mandado. Aí existe alguma advertência que deve ser observada? As advertências não são mandamentos. Enquanto no mandamento o discípulo não tem escolha, só obedece, na advertência ela passa o seu discernimento espiritual para saber como lidar com valores e situações semelhantes aos narrados na palavra de Deus. Então é de primordial importância que você estude a palavra de Deus para se tornar uma pessoa madura. Além de todas as questões que vimos, essa aqui é uma questão muito importante que você possa entender. O discípulo deve estar atento às revelações que Deus faz sobre si mesmo, em sua palavra, os pecados que devem ser abandonados, aquilo que não foi compreendido e necessite de explicações, os motivos pelos quais se deve agradecer a Deus, o versículo que mais fala ao coração e a forma prática como irá vivenciar tudo o que Deus lhes falou através do estudo. Então, leiam Filipenses 11:21. Coloque a data que você está lendo e veja aqui na sua apostila, vão ter alguns questionamentos, algumas coisas, e no final dela tem aqui projetos concretos, por exemplo, mensagem de Deus para hoje, que você ouviu, um mandamento ou uma ordem a obedecer, uma promessa em que devo confiar. Existe alguma condição para Deus cumprir sua promessa? Então, quer dizer, faça isso. E Margarete vai estar dando esse complemento, dando esse reforço, fazendo algumas observações e certamente respondendo com vocês esse questionamento baseado nas notas de referências e no primeiro dia Salmo 1, que tem aqui, né, como leitura para que você possa fazer a palavra de Deus, tá bom? Entender a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. E eu espero de coração que você tenha assim aproveitado esse momento. E lembrando que quinta-feira vamos ter o estudo 2 e no domingo a aplicação dos 2 estudos aqui com a irmã Margarete e os adolescentes comigo ali no lugar que estamos providenciando, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas. Fica, Pai, conosco, perdoe os nossos pecados e que possamos, ó Deus, ser maduros na Tua palavra, onde não venhamos ser enganados de forma alguma por nenhum mal intencionado, por nenhum mercadejante da palavra de Deus, por nenhum que brinque, ó Deus, com a fé dos seus servos. Orienta-nos, ó Deus, naquilo que devemos servir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até quinta. Amanhã, culto de oração, às 19h30 e terminando às 20h30. Você sabe que o pastor Natan é extremamente pontual.
começamos no horário certo e terminamos na hora certa, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e tenham todos um dia de vitória, paz e prosperidade. Se você ainda não curtiu, curta o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso vídeo e aproveite aquilo que Deus tem para a sua vida. Tchau.